Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, né? Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso, Evangelho que tanto nos conforta, né? E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho e que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto. E que a semente do Evangelho possa brotar em nossos corações e dar, assim, bons frutos, não é verdade? Quando nós nos colocamos, gente, a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, a nossa casa passa a ser um ponto de luz. E a cada Evangelho que a gente coloca dentro da nossa casa, esse ponto de luz ele vai se expandindo, vai ganhando assim dimensões muito maiores. E nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão assim na nossa casa uma grande limpeza, tirando todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar muito tranquilo, muito sereno, muito iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Jesus. O próprio Cristo ele fala lá em Mateus, onde estiver duas pessoas ou mais falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, não tenham dúvida, tá? Quem quiser colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser purificada, fiquem à vontade, tá bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a serenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações. Vamos deixando de lado todas aquelas atribulações que tivemos durante o dia. Vamos pensar só positivamente. Vamos sentindo a paz do nosso Mestre Jesus. Vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecendo aos médicos do espaço, que já se fazem presente ao nosso lado, derramando sobre nós o remédio que tanto necessitamos. Vamos agradecendo imensamente a presença de Maria, que nos envolve nesse instante com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. Vamos agradecendo ao Mestre Jesus. Agradecer a Jesus por todos esses ensinamentos que nos deixastes, pelo seu Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina, que tanto nos conforta. Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente de joelhos, vamos agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. E obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. Senhor, obrigado também pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. E assim, Pai, agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações. E nos livre sempre, Pai,
de todo mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Jesus. Que assim seja. Muito bem. Então, mais harmonizados, né? Mais tranquilos, vamos dar início ao Evangelho dessa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. No Evangelho de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre uma frase de Jesus, uma fala dele, onde ele fala assim: amai os vossos inimigos. Essa passagem ela está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. E nesse capítulo, no item 5, ele nos traz um tema bastante interessante, que é os inimigos desencarnados. Nós vamos encontrar essa passagem lá no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 5, versículo 20. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro mandamento que foi trazido por Moisés, ele nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. E aí eu pergunto, amar a Deus é fácil? O que é amar a Deus? Como é que eu amo a Deus? Em primeiro lugar, amar a Deus é reconhecermos a sua grandeza, a sua soberania, o seu amor. E reconhecermos também que nós somos filhos dele. E que lhe devemos, assim como filhos, obediência e respeito. Então, amar a Deus é seguir rigorosamente as leis divinas. Aí eu pergunto de novo, mais uma vez, amar a Deus é fácil? O evangelista João, lá no capítulo 14, no versículo 21, ele deixa grafado as palavras de Jesus, onde o mestre nos diz assim: quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Continua Jesus dizendo: e quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e eu me manifestarei a ele. E é justamente Jesus que nos traz o segundo grande ensinamento. Quando ele vai lá no livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, e busca ali a simplificação dos outros 9 mandamentos trazidos por Moisés. Onde está escrito, onde Moisés disse a Deus, onde Deus disse a Moisés: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu faço uma outra pergunta. Amar ao próximo é fácil? Não, gente. Não é nada fácil. Porque muitas vezes nós não conseguimos nem amar a nós mesmos. Quem dirá o nosso próximo, não é verdade? Mas Jesus, ele era danado. Ele ia mais além. Ele queria a nossa perfeição. Então ele vem nos dizer assim: amai os vossos inimigos. Se amar a Deus e amar ao próximo é difícil, imagine, gente, amar os inimigos. Muito difícil, né? Mas Jesus, ele é sempre muito consolador. E lá no Evangelho de João, lá no capítulo 16, no versículo 33, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus nos traz esse consolo porque ele sabe que nós somos capazes de vencer todas as dificuldades que surgirão no nosso caminho.
E muitas vezes a gente fica perguntando, né? Mas eu tenho inimigo? Eu não me lembro de ter inimigo. E quem são esses meus inimigos? Será, gente, que os nossos inimigos são aquelas pessoas que torcem para um time de futebol diferente do nosso? Será que os nossos inimigos são aqueles que são adeptos de uma religião ao qual é diferente da nossa? Será que é isso? Será que os nossos inimigos são aqueles que exercem uma profissão diferente da nossa? Será que é isso? Quem são, então, esses inimigos ao qual Jesus se referia? O evangelista Mateus, lá no capítulo 5, versículo 25 e 26, ele traz as palavras de Jesus, onde o mestre vem nos dizer assim: reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Quando Jesus nos diz para nos reconciliarmos com os nossos adversários, ele nos ensina, gente, a mansidão. Ele nos ensina a pureza de coração, a afabilidade. E nos ensina, assim, a evitar as discórdias ainda nesta vida, evitando, assim, problemas nas vidas futuras. Quando Jesus ele afirma a Pilatos: o meu reino não é desse mundo, ele nos deixa bem claro que há outros mundos, que há outras vidas a serem conquistadas. E no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também no Evangelho de João, no Novo Testamento, Jesus nos fala claramente da reencarnação. Aliás, inclusive no Velho Testamento, em vários momentos, os profetas também falam da reencarnação. Então, se nós partirmos do princípio de que a reencarnação é uma realidade, tivemos então outras vidas, não é verdade? E teremos também outras vidas no futuro. Tá? Vamos pensar assim: na vida passada, será que nós fomos santinhos? Pois é, fizemos ali muitos inimigos, não é verdade, gente? Quantas guerras nós participamos? Quantas vidas tiramos em nome de um ideal? Quantas perseguições fizemos a pessoas inocentes? Quantas fogueiras acendemos na Inquisição? Quantos açoites praticamos ou ordenamos em nome do poder? Quantos abortos praticamos em nome do dinheiro e da ganância? Quantas ordens mal dadas, trazendo sofrimento aos outros? Quantas traições praticamos em nome de um amor ilusório? Quantas ofensas disparamos contra os nossos semelhantes? Quantas condenações injustas fizemos? Então, gente, com certeza temos muitos inimigos, sim. Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele nos diz assim que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Ou seja, nós não os vemos, mas eles estão aqui. E de que forma? A forma como nós classificamos, como nossos obsessores, tá? Existe um provérbio que diz assim: morto o animal, morto o veneno, né? No entanto, esse provérbio não se aplica ao homem. Por quê? Porque quem morre é o corpo físico. O espírito, ele é eterno. Assim sendo,
a vida continua. Então, gente, como nós já sabemos, a morte não nos livra dos nossos inimigos, daqueles inimigos que nós conquistamos em vidas passadas. Não nos livra. E é justamente por isso é que Jesus nos recomenda: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Mas será que nós só temos inimigos, como inimigos, assim, os nossos obsessores? Será que é isso? Não, gente. Nós temos muitos outros inimigos que, com certeza, são piores do que esses que nós qualificamos como nossos obsessores. Muito bem. E quem são eles? Quem são esses outros inimigos que nós temos? Onde estão esses maiores inimigos? Para nos ajudar, eu vou recorrer ao Livro dos Espíritos, lá na questão 785, onde Kardec ele questiona a espiritualidade e pergunta: qual é o maior obstáculo para o progresso da humanidade? E os benfeitores espirituais respondem: o orgulho e o egoísmo. Esses dois mocinhos aí que eu citei, minha gente, representam a maior chaga da humanidade. E eles não estão sozinhos. Não são só esses dois que são os nossos maiores inimigos, não. Junto com eles tem a família. Os filhos, as filhas, os primos, as primas, os sobrinhos e netos e assim por diante. Que estão dentro de cada um de nós, disfarçados como avareza, ciúmes, preguiça, vaidade, inveja, ganância, apego, maledicência. Será que ninguém mais tem maledicência, né? A raiva, gente, a vingança e o ódio. Esses são os nossos maiores inimigos que nós temos que lutar. E eles estão dentro de cada um de nós. Tem uma historinha que eu gosto de contar. Aliás, eu já contei ela, acho que várias vezes aqui. Mas ela retrata uma grande realidade. A história diz que um velho índio, ele conversava com o seu neto, e ele explicava para o neto, né, que dentro de nós havia dois lobos, o lobo bom e o lobo mau. E eles viviam num conflito terrível. Então o neto perguntou para o avô: vovô, e quem é que venceu essa batalha? Quem venceu essa luta? E o velho sábio respondeu: aquele, meu filho, que você alimentou. Então, fica aqui uma reflexão. Qual é o lobo que nós estamos alimentando dentro de nós? Do orgulho, do egoísmo, ou da bondade, da caridade? Qual é o lobo que nós estamos alimentando? O apóstolo Paulo, ele nos fala que nós somos o templo de Deus. Olha, o templo de Deus. E que nós somos centelhas divinas. Trazemos dentro de nós o seu gene visível. Portanto, nós temos dentro de nós a semente da bondade, porque Deus é bom, é justo, é misericordioso. Então, gente, queiramos nós ou não, nós teremos que ser bons no futuro. Isso é a lei da evolução. Não tem como fugir dessa lei. Tá? E todos nós seguimos no caminho dessa lei. Que nós possamos refletir bastante sobre isso. Tá? Essa centelha da bondade está aqui dentro de nós. Mas muitas vezes em estado latente, dormindo, e ela precisa ser despertada. Existe uma parábola chinesa
Também gosto de contar muito essa parábola, nos traz grandes ensinamentos. E até já contei aqui também essa passagem, essa parábola. E essa parábola, ela conta, né, que havia uma jovem, né, que se chamava Li, e que se apaixonou e casou-se, e foi viver com a sua sogra. Olha só, gente. E como era de costume na China, as noras deveriam servir as sogras. E Lin, com o passar do tempo, já não suportava mais servir a sua sogra. Então ela pensou que precisava dar um jeito nisso. Então ela resolveu consultar um velho sábio. E chegando lá, ela disse ao velho, né? Mestre, eu quero me livrar da minha sogra. E o senhor precisa me ajudar. E o velho então olhou firmemente para ela e disse: Fique tranquila. Fique tranquila, minha filha, que eu vou te ajudar. Mas antes me responda uma pergunta. Por que você quer matar a sua sogra? Ah, porque eu não aguento mais. Ela me explora demais, ela é muito ruim. Eu odeio a minha sogra. E por isso eu quero matá-la. Muito bem. Então eu vou preparar algumas ervas venenosas e você vai fazer um chá. E vai oferecer a ela em pequenas doses, todos os dias, sem falhar nenhum dia. Mas veja bem, para te livrar da tua sogra, você não deve usar as ervas todas de uma vez só, porque isso pode causar suspeitas sobre você. Então, vá ministrando aos pouquinhos, todos os dias um pouco, tá? Até você conseguir o objetivo. E você deve fazer isso, mesmo que seja fingimento, fazer com amor e tratá-la muitíssimo bem. Caso contrário, você será suspeita da morte dela, tá? Lin pensou um pouco e concordou. Voltou para casa radiante, porque a sogra ia morrer dali a 6 meses. Né? O que era viver anos e anos diante de 6 meses? Não era nada. Então ela concordou e ficou radiante. E Lin chegou em casa com as ervas, toda entusiasmada, e foi logo preparando o primeiro chá. E assim continuou. No dia seguinte, outro chá, no outro dia, chás e mais chás. Foi tratando-a com muito carinho, né, demonstrando amor a ela. E a sogra ficou assim muito feliz com a dedicação da nora. E mostrava-se muitíssimo amável com a nora. E a tratava assim como se fosse uma filha. Bom, passado 4 meses, Lin percebeu que a sogra havia mudado. Viu que a sogra havia acontecido uma grande mudança dentro da sogra. Mas ela continuou ministrando o chá, né? Não parou. Aí, no mês seguinte, o 5º mês, devido ao grande afeto que existia entre as duas naquele estágio, Lin percebeu que havia um sentimento muito maior entre ela e a sogra. E ela não queria mais que a sogra morresse. Aí ela ficou um tanto desesperada e resolveu então voltar ao velho sábio. Procurou o velho e disse a ele: Mestre, por favor, eu te imploro, ajude-me a evitar que o veneno venha a matar minha sogra. Sabe, mestre, ela mudou muito. Ela se transformou numa mulher maravilhosa, que parece até a minha mãe. Eu não quero mais que ela morra por causa do veneno que eu estou lhe dando. E o velho, sábio, muito sábio, disse a ela: Lin, não te preocupes. A tua sogra não mudou. Quem mudou foi você. Quando você deu amor à tua sogra, recebeu o amor de volta. E com relação às ervas, não se preocupe, pois eram apenas um chá de propriedade de vitaminas.
ela vai ficar bem. Vamos refletir sobre isso. Isso é reforma íntima, gente. Isso é transformação dentro de cada um de nós. A mudança tem que acontecer aqui, em nós, e não no outro. Quando nós começamos a mudar, o outro vai perceber a mudança e vai mudar também, mas não porque eu quis que ele mudasse, porque ele recebeu algo e vai doar esse algo de volta. Lembram das falas de Jesus? É dando que se recebe, e tudo que a gente oferecer, a gente recebe de volta. Então, essa mudança dentro de nós, ela é fundamental. Ela é muito importante. Se nós tratarmos bem o nosso semelhante, aquele que nós fizemos mal no passado, estão vendo, pois eles estão juntos de nós. E eles vão perceber que nós somos pessoas diferentes, que não somos mais aquele carrasco ignorante que fomos no passado. E com isso, gente, vem o perdão. Se nós vivermos em ambiente sereno, em ambiente tranquilo, em ambiente de amor e de fraternidade, esses irmãos queridos do nosso passado, ao qual nós prejudicamos, vão fazer parte dessa fraternidade. E não vai mais querer o nosso mal. Vai haver a mudança. Mas a mudança só depende de nós. Só nós podemos fazer essa mudança. Tá certo? Tem uma música do Beto Guedes, que é um compositor e cantor brasileiro, em parceria com Ronaldo Bastos. Tem uma música que se chama assim, Sol de Primavera. E essa música ela fala assim: a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, que nós possamos, gente, através dos nossos atos de amor, despertar o perdão naquele ao qual prejudicamos no passado. E que possamos, assim, ser vistos todos como irmãos. E será assim, se houver a mudança dentro de nós, será assim o nosso futuro. E seremos amigos daqueles que se julgam hoje nossos inimigos. Muito obrigado, viu, gente? Então, que nós possamos agora agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecer ao nosso Mestre Jesus Cristo, por essa luz bendita que Ele derrama sobre nós nesse momento. Essa luz que é uma luz que cura, uma luz que passa pelo nosso corpo como um scanner, reconstruindo todas as nossas células, reestruturando as nossas células defeituosas, deixando assim o nosso corpo curado. E nós te rogamos, Pai, que essa luz bendita possa chegar nos corações dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito. Que essa luz ali, Pai, possa despertar o amor, o perdão. Nós te pedimos, Pai, que essa luz bendita possa alcançar aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa tua luz, Pai, possa saciar-lhe a fome, a sede, possa ser o agasalho. Nós te rogamos, Pai, que essa tua luz possa alcançar as penitenciárias e que ali possa tocar cada coração para que eles possam voltar à sociedade, um ser melhor. Permita, Pai, que essa tua luz alcance os hospitais, cada leito de dor, que essa luz possa alcançar os manicômios, os asilos, os orfanatos. Nós te rogamos, Pai, que essa luz possa chegar nesse instante à casa dos nossos familiares e que lá possa tocar cada coraçãozinho, despertando ali o amor, a compreensão e o perdão. Que um pouco dessa luz, Pai, possa ficar conosco, para que nós sejamos fortes, corajosos e perseverantes na nossa transformação interior. Querido Pai amado, que essa tua luz possa ficar na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando lá, Pai, um pronto socorro espiritual. Obrigado, Senhor,
E obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Muito bem, quero agradecer a todos pela presença, agradecer pelo carinho, desejar a todos, assim, uma semana maravilhosa. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.